Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao estudo do Judiciário, nós vamos agora para as observações finais. Nós sabemos que o Judiciário é um dos órgãos mais importantes aí, né? Você pode perceber que nós não estamos aqui enchendo linguiça. Tudo que eu falei até agora não foi pouca coisa, são situações cobradas com muita frequência ou são situações que você precisa para ter base para acertar uma outra questão. Então nós vamos começar agora as observações finais do Judiciário, mas ainda assim tem muito detalhe importante aqui. Nós vamos começar falando aqui agora sobre autonomia do Judiciário. Como assim, professor? Com a Constituição de 88, o Judiciário ganhou o que nós chamamos de autonomia institucional. Autonomia institucional é quando você tem a plenitude da autonomia. Quando você tem todas as autonomias previstas na Constituição, administrativa, orçamentária, financeira e funcional, nós falamos então que você tem uma autonomia institucional. Só que aqui eu quero discriminar algumas, como por exemplo a autonomia administrativa, que cai muito, né, em provas do Poder Judiciário, né? Então, vem aqui comigo, por favor. Nós vamos então aqui entrar agora, como eu mencionei para vocês, nas observações finais. Muito bem. E aí coloquem assim, por favor, pessoal. Coloquem assim, ó. Com o advento da atual Constituição, o Poder Judiciário ganhou autonomia institucional. O Poder Judiciário ganhou autonomia institucional. Ou seja, possui autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional. Possui autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional. Então, mais uma vez eu reitero, quando eu falo que o órgão ele tem uma autonomia institucional, é porque então, né, ele tem a plenitude da autonomia. Ele tem autonomia administrativa, ele tem autonomia orçamentária, ele tem autonomia financeira, alguns colocam orçamentária e financeira como sendo a mesma coisa, e ele também possui autonomia funcional. Beleza? Só que vejam bem, eu não quero ficar deixando a situação muito genérica para vocês, eu quero esmiuçar. Principalmente quando nós falamos de autonomia administrativa e orçamentária, uma vez que as duas ali você encontra, né, previsões importantes na Constituição, como por exemplo, autonomia administrativa, quando você pega ali o artigo 96, que ele fala, né, que compete aos tribunais, né, criar ali cargos, né, fazer seu regimento interno. Quando ele fala ali no 99 que compete ali ao próprio judiciário elaborar sua proposta orçamentária, né? Então tem alguns detalhes aqui que eu não posso deixar passar de maneira nenhuma para vocês. E aí nós vamos seguir essa ordem. Vou começar falando da administrativa até fechar ali com a funcional. Então, vamos começar falando aqui da autonomia administrativa. Autonomia administrativa. Professor, o que eu entendo por autonomia administrativa? Um conceito aí. Um conceito básico, pessoal, de autonomia administrativa é a capacidade que o órgão possui para organizar-se internamente. Beleza? A base legal mais importante que nós vamos encontrar sobre autonomia administrativa
nós vamos encontrar no artigo 96 da Constituição. E aí, com base no artigo 96, eu tenho que destacar alguns detalhes muito importantes, quando, por exemplo, a Constituição fala que compete, no caso, compete ao tribunal sendo aqui um dever desse tribunal, tem algumas situações aqui que você merece destacar, como, por exemplo, já mencionei anteriormente, mas quero deixar no seu caderno. Elaborar seu regimento interno. Quando ele fala que compete a um tribunal eleger seus órgãos diretivos, quando ele fala que compete a um tribunal prover os cargos de juiz de carreira, quando ele fala também do servidor que compete ao tribunal prover por concurso público os cargos necessários à administração da justiça. Aí aqui tem um detalhe importante demais. Vejam bem, pessoal. Nesse último caso, quando eu falo que compete ao tribunal, é um dever do tribunal prover por concurso público os cargos necessários à administração da justiça. Eu estou falando de quem aqui? De técnicos e analistas. Técnico judiciário, analista judiciário, beleza? Só que aqui tem uma exceção, exceto os cargos de confiança. E isso está expresso no próprio artigo 96. E aí você vai perceber que aqui você tem alguns detalhes importantes, como por exemplo, eu falei que é um dever do tribunal, do próprio artigo 96, eleger seus órgãos diretivos. E aí a Loman, por exemplo, tinha uma previsão que o Supremo, né, já falou que não foi recepcionada pela Constituição. Nós já sabemos que a Loman é uma lei anterior à Constituição, né? E como não temos hoje o Estatuto da Magistratura, nós vamos utilizando, né, essa tal dessa Loman, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E ela falava que, por exemplo, quando o tribunal ia eleger os seus órgãos diretivos, ele tinha que colocar ali, para prover esses cargos, os juízes mais antigos. Ou seja, ele acabava dando esse prestígio, acabava ali de alguma forma enaltecendo os mais antigos. E o Supremo falou que não, isso não foi recepcionado pela Constituição. Todos os que estão ali podem disputar essa eleição. Então, tem alguns detalhezinhos aqui, quer ver? Então, aqui, eu sei que ele vai prover por concurso os cargos necessários à administração da justiça, aí você não vai esquecer da exceção. Exceto os cargos de confiança. Beleza? E aí eu quero que você coloque aqui uma observaçãozinha importante. Já vi essa questão aqui umas 2 vezes em provas aí do judiciário, então vamos tomar cuidado. Coloquem assim: segundo o STF, em virtude da autonomia administrativa do judiciário, em virtude da autonomia administrativa do judiciário, é inconstitucional, lei estadual, que prevê caber ao executivo, fazer o controle de qualidade, de serviços públicos, prestados por órgãos do judiciário. Beleza? Então, veio uma lei estadual, sempre o Estado fazendo suas coisinhas maravilhosas.
e falou que era uma competência do Executivo fiscalizar, né, essa situação aqui do Judiciário, fiscalizar como que o Judiciário estava prestando serviço. Não, isso aí fere a autonomia administrativa, né, do Poder Judiciário, ok? Só que tem outro detalhe aqui. Você percebe que aqui ele falou, compete ao tribunal, é um dever do tribunal. Todo tribunal vai fazer isso. Só que você tem uma situaçãozinha que o artigo 96 remete ao STF e aos tribunais superiores. E aqui tem um detalhezinho, principalmente com relação à lei. Quem iniciativa da lei? Quem pode propor essa lei? E essa lei aqui, nesse caso, pode ter aumento de despesa, porque o Supremo já falou sobre isso. Então isso aqui eu falei compete ao tribunal, deixei de uma forma mais genérica. Agora, olha essa situação aqui. Ainda estou dentro de autonomia administrativa. Por isso que eu falei que eu não podia deixar de destacar alguns detalhes. A Constituição, então, ela vai falar que o STF e os tribunais superiores, o STF e os tribunais superiores, eles devem propor ao Poder Legislativo o quê? Eles devem propor ao Poder Legislativo três situaçõezinhas aqui que eu vou colocar para vocês que eu considero muito importantes. Primeiro, a alteração do número de membros. A alteração do número de membros. Opa, não tá querendo sair do trem aqui não. Vamos lá. Alteração do número, vou colocar aqui embaixo, de membros dos tribunais inferiores, segunda situaçãozinha que eu acho importante demais destacar, a criação de cargos e a remuneração de membros dos tribunais inferiores e, por fim, eu quero destacar aqui também para vocês a criação ou extinção de tribunais inferiores. Agora, ele vai falar de organização, divisão judiciária, só que eu quero esses três aqui. E aqui tem um detalhezinho que me interessa muito mesmo, porque é jurisprudência do Supremo. Coloquem, por favor. Segundo o STF, não se permite emenda parlamentar que provoque aumento de despesa, em projeto de iniciativa do Judiciário, ou do Ministério Público. Em projeto de iniciativa do Judiciário ou do Ministério Público. Vem cá. Quando você fala de processo legislativo, né, ali do artigo 59 ao 69, tem um caso que a Constituição fala sobre isso. Mas ela fala do Executivo, ela fala que não pode ter aumento de despesa nos projetos de iniciativa privativa do Presidente da República. A Constituição é silente quanto aos casos aqui do Judiciário e do Ministério Público, só que o Supremo falou que não pode. Ou seja, isso aqui é um projeto de iniciativa privativa, né? Então, nesses casos aqui, uma emenda parlamentar, afinal, o Legislativo é o dono da função de legislar. Ele pode fazer emendas, ele pode fazer alterações no projeto. Ainda que seja um projeto de iniciativa privativa minha, eu posso ali fazer algumas emendas no Congresso Nacional. Só que nesse caso aqui, o Supremo entende que essas emendas não podem ter aumento de despesa, beleza? Então, ó, você tem uma base da literalidade e você vem com a jurisprudência.
né? Então, por isso que nós estamos deixando o material completo. Então, eu só não quero que você esqueça que essa situação aqui são situações de projetos de iniciativa privativa. Beleza? Isso aí não pode, né, deixar passar de jeito nenhum. Última observaçãozinha aqui sobre autonomia administrativa para fecharmos. Coloquem assim. Segundo o STF, embora a organização judiciária seja tratada por lei em sentido formal, é possível a especialização de varas, através de resolução do Tribunal de Justiça. E quando eu falo lei em sentido formal, o que é isso? É uma lei feita pelo Congresso, beleza? Então, sempre que nós falamos lei em sentido formal, é lei feita pelo Congresso. Só que o Supremo entende que, em caso de especialização de varas, você não precisa dessa lei em sentido formal. Ou seja, uma resolução do Tribunal de Justiça pode resolver esse problema. Então, basicamente, quando eu falo que o judiciário tem autonomia administrativa, essa capacidade que ele tem de organizar-se internamente. Claro, às vezes para eu me organizar internamente eu preciso, né, da aprovação de uma lei que eu tenho que encaminhar lá para o legislativo fazer. Mas tudo isso aqui entra dentro da autonomia administrativa de um tribunal. Segundo importante, e as outras duas são bem tranquilas, é a autonomia orçamentária. Beleza? Vamos lá. Falamos então aqui da autonomia administrativa. Nós vamos agora para a autonomia orçamentária. Essa aqui também muito importante, então nós temos que tomar um certo cuidado. Quando eu falo de autonomia orçamentária, basicamente o que é isso, professor? É a capacidade que o órgão possui, não é o caso judiciário, é a capacidade que o órgão possui para elaborar a sua proposta orçamentária. Beleza? Que é a capacidade que o órgão possui para elaborar a sua proposta orçamentária. Agora, óbvio, quando um tribunal ele vai elaborar a sua proposta, ele sempre tem que elaborar, né, dentro dos limites estabelecidos em quê? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o primeiro detalhezinho que eu tenho que observar. Coloquem, primeira observação, para eu te explicar o detalhe de quem vai encaminhar. Coloquem assim. Os tribunais devem elaborar as propostas orçamentárias. Os tribunais devem elaborar as propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados, conjuntamente, com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que aqui tem 3 detalhes que eu preciso destacar. Beleza, eu sei que então eu vou encaminhar, né? É feito de forma conjunta com os demais poderes, dentro da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, só que peraí. E se porventura eu não encaminhar? O que eu faço? E se eu encaminhar em desacordo do que foi previamente estabelecido? Né? Então, você tem 2 situaçõezinhas aí importantes. E uma última que também você encontra no 99, que é o seguinte: quem vai encaminhar essa proposta? Né? E aí nós vamos ter que destacar se eu estou falando da União ou se estou falando de um Estado, por exemplo. Quer ver? Vejam aqui, só para montarmos uma situaçãozinha aqui para não ter erro. Quando eu falo então, vou até colocar aqui na outra página, quer ver? Ó? Quando eu falo aqui então do encaminhamento da proposta,
o que eu vou ter que observar aqui nesse encaminhamento da proposta? Primeiro, você tem que analisar se eu estou falando do âmbito da União ou se eu estou fazendo referência aqui, né, no âmbito dos estados, DF e territórios. Por quê? No âmbito da União, a nossa Constituição vai falar o quê? Ela vai falar que esse encaminhamento compete ao STF e aos tribunais superiores obviamente com a aprovação ali dos respectivos tribunais. Já no âmbito dos estados, DF e territórios, vai competir a quem? Compete ao presidente do TJ, com aprovação do tribunal. Beleza? Então, pessoal, no âmbito da União, quem vai encaminhar? O presidente do STF e dos tribunais superiores com aprovação ali do respectivo tribunal. Aí eu coloquei ao STF, né? Ao presidente, beleza? Já no âmbito dos estados, DF, territórios, compete ao presidente do TJ com aprovação daquele respectivo tribunal. Só que, peraí, e se porventura eu não encaminhar? Né? Aí o que você vai ter que fazer? Se você não encaminha, você vai seguir, né, a situação da proposta orçamentária passada. E isso aí acaba de alguma forma sendo uma punição, por quê? Porque sempre você está tendo um aumento de despesas, né? Isso aí é algo que vai crescendo. Então, quando você não encaminha, né, você acaba tendo como forma de punição seguir a anterior com aqueles respectivos reajustes. Agora, e se porventura, professor, eu também encaminhar em desacordo? Então, o executivo ele procede ali os respectivos reajustes, né, necessários de acordo com o que foi avançado anteriormente na LDO. Então, só para não ter erro, vejam bem. Então, só para deixar aqui bonito, né, compete ao presidente, né? Eu omiti aqui o caso do presidente. Não compete ao presidente do STF e dos tribunais superiores, né, com aprovação dos respectivos tribunais. Só que aqui, coloca uma observaçãozinha, por favor, importante. Coloquem assim. Caso o órgão não encaminhe a proposta, dentro do prazo estabelecido na LDO, o executivo considerará os valores aprovados na LDO vigente. Segunda observação. Se a proposta for encaminhada em desacordo com os limites da LDO, o executivo poderá ajustar os valores. Beleza? Muito bem. Agora, lembre o seguinte, você não pode ali ultrapassar essa situação nem assumir ali obrigações, né? Se você tem ali o seu orçamento,
né? Você só pode fazer algo ali a mais daquilo que foi colocado se porventura vier um crédito adicional, um crédito suplementar, porque em regra você segue aquilo ali, né, que está aprovado. E detalhe, na aprovação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, o Legislativo ele pode propor cortes, e cortes drásticos, né? Já teve casos aí, salvo engano, em 2016 ou foi 2017, que eles fizeram tiraram ali quase que 80% ou foi 90% de um tribunal na época e deu uma confusão e o Supremo falou que era possível sim porque a situação justificava, né? Então assim, sempre você tem que analisar algumas situações de caso concreto, mas nós trabalhamos com a regra, eu sempre falo isso para vocês, você sempre presume a regra, eventuais exceções ele vai ter que colocar especificamente na sua prova. Então eu já sei que tribunal tem autonomia administrativa, organiza-se internamente, tem autonomia orçamentária, ele encaminha sua proposta, né? Observado esses detalhes que eu mencionei. Ele tem autonomia financeira. Alguns colocam autonomia orçamentária barra financeira, mas eu prefiro discriminar. E também tem autonomia funcional, que são duas bem tranquilas, quer ver? Quando eu falo então de autonomia financeira, só para fecharmos isso aqui. Quando nós falamos então que o judiciário tem autonomia financeira, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a capacidade que aquele órgão tem é a capacidade que o órgão possui para definir como vai gastar o seu dinheiro, né, a sua receita. E a autonomia funcional, por sua vez, só para fechar logo isso aqui, são garantias concedidas aos membros do órgão, aos membros, não estou falando de servidor, né? Aos membros do órgão, para que possam exercer a sua função com independência e imparcialidade. E exemplo clássico aqui nós vamos ter o artigo 95, que nós inclusive já estudamos. Então, pessoal, vejam. Então, a autonomia financeira é a capacidade que eu tenho para escolher como que eu gasto meu dinheiro, como que eu gasto meu orçamento. Olha, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali, né? E a autonomia funcional são prerrogativas, são garantias concedidas aos membros para que eles possam exercer a função com independência e com imparcialidade. Como, por exemplo, nós já estudamos que os membros do judiciário têm vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio. Então, tudo isso acaba enaltecendo essa autonomia funcional do judiciário. Então, para fechar, nós sabemos que com o advento da atual Constituição, o judiciário ganhou autonomia institucional, porque ele goza das 4 autonomias previstas na Constituição: administrativa, orçamentária, financeira e funcional. Então, isso aqui é importante demais, principalmente a administrativa e a orçamentária, elas caem com uma frequência boa em prova. Beleza? Ainda vou fazer mais um bloco aqui de observações finais. Ainda quero falar um pouco de reserva do plenário, órgão especial, um pouquinho de súmula vinculante. Beleza? Então, vamos voltar daqui a pouco para colocarmos mais detalhes do judiciário. Um grande abraço e bons estudos. Valeu!